Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 31 de janeiro de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando o mês de maio de 1860. Esse trabalho será conduzido pelas nossas amigas Aramita, Carla, e teremos a ajuda do nosso irmão Alano na leitura. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, o amor de nossa vida, e que a espiritualidade amiga possa inspirar a todos nós na compreensão da obra espírita. Graça te damos, amado Mestre, por mais essa oportunidade. Nós estamos vendo a história de um espírito familiar do Senhor de Corace, que é uma das crônicas de Froissart, um grande cronista do século XIV, e o Allan Kardec pede licença dos leitores, né, para relatá-la na íntegra, como escrito na época, que é para provar que os espíritos não é uma descoberta moderna. A história do Senhor de Corace é que ele, nas batalhas, primeiro começa com outro, na Batalha de Joberot, falando que o conde de Fox teve a notícia de que a guerra, eles tinham perdido a guerra, só que a guerra distava mais de 30 quilômetros de onde ele morava, e no século XIV não tinha como ele saber disso imediatamente. E aí esse cronista, o Froissart, vai descobrir como é, e é o escudeiro que conta a história de que o Senhor tem um espírito que traz as notícias do mundo para ele. E aí ele vai contando as histórias e as peripécias desse espírito. E nós estamos na parte que o Senhor de Corace pede para ver o espírito, que ele nunca viu. Ele falou para outro amigo que ele viu o espírito, e o amigo perguntou: mas você nunca viu? Ele: não. Se fosse meu, eu queria ver na hora. Aí ele foi e pediu para ver, e o espírito, que se chama Orton, disse que ia aparecer para ele no outro dia. Detalhe, o Orton veio para o Senhor de Corace mandado por outro para fazer o mal. Padre, mas o Senhor de Corace é tão ladino que já contratou o espírito para ele. E o espírito é muito fiel, já ficou a serviço do Corace. E o outro quer também. Então nós estamos aí. Então vamos lá. O que o Corace fez para que o Orton se convertesse a ele? Só conversou. Não. Sim, como disse que ia ser melhor para ele do que ficar lá com aquele padre safado que queria o dízimo que era dele. Aí ele: então eu vou ficar. É como, fazendo o link com o livro dos Espíritos, temos de todas as ordens, igual aqui. Quem paga mais? Então vamos lá. No dia seguinte, à hora terça, o Senhor de Corace levantou-se. A hora terça é 9 horas da manhã. Aprontou-se e tão logo saiu do quarto, veio a um local que dá para o pátio do castelo. Lançou os olhos e a primeira coisa que viu foi uma porca, a maior que já tinha visto, mas era tão magra que parecia ter apenas pele e ossos. Tinha as orelhas grandes, caídas e manchadas, e o focinho longo e agudo. O Senhor de Corace ficou muito admirado da porca. Como não a via com prazer, ordenou a sua gente: soltem os cães. Quero ver esta porca morta e devorada. Só para lembrar que o Orton disse que a primeira coisa que o Senhor de Corace visse seria ele. E ele viu a porca. Os criados saíram, abriram o lugar onde estavam os cães e os fizeram assaltar a porca, que soltou um grande grito e olhou firmemente para o Senhor de Corace,
que se apoiava no terraço em frente ao quarto e não mais a viu, porquanto ela desvaneceu-se, não se sabendo em que se tornou. O senhor de Corace entrou em seu quarto muito pensativo e lembrou-se de Orton. Creio que vi Orton, meu mensageiro. Arrependo-me de haver lançado meus cães sobre ele. Será um azar, se não mais o vir, pois me disse várias vezes que assim que o reconhecesse, eu o perderia. Ele disse a verdade. Desde então, não voltou mais ao castelo de Corace e o cavaleiro ali morreu no ano seguinte. Isso é uma crônica do século XIV e o Froissart, que era um grande escritor, ele conta tal qual ele ouviu. E vocês sabem que as histórias é assim, disse-me disse, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. E ele está ouvindo essa história do escudeiro do castelo do senhor do Corace. Então, ou seja, ele nunca esteve no quarto com a mulher, não sabe esses diálogos, isso tudo já tem uma licença poética da história. Ele está inventando metade se não for tudo, né? Então, é só para saber, como o Kardec fala, que espíritos não é invenção moderna, que eles sempre existiram. Mas essa crônica essa crônica do século XIV, ele disse que ficaria mais interessante se mostrasse tal qual foi escrita. Porque esse escritor, o Froissart, ele ficou famoso na Inglaterra e na França. Porque ele viajava e contava histórias pitorescas dos lugares que ele ia. Então, no século XIV já tinha história de espírito que levava mensagem de um lado para o outro. Esse que é o interessante. Os detalhes da porca já fica para o pitoresco mesmo. Perguntei ao escudeiro. É verdade que o conde de Foix tenha se servido de tal mensageiro? Para dizer a verdade, sim. É a opinião de vários homens de Bear, pois nada se faz na região e alhures sem que ele o queira, ou se empenhe, a menos que não o saiba, ou não tenha cuidado. Assim foi com os bons cavaleiros e escudeiros deste país, que estavam em Portugal. A graça e o renome que ele tem por isto lhe foi de grande proveito, porque não perdia em casa o valor de uma colher de ouro ou de prata, nem coisa alguma, sem que logo desse falta. Isso é o escudeiro contando, o Foix perguntou se é verdade que o conde de Foix servia do mesmo mensageiro que utilizou o senhor de Corace. E o escudeiro disse que é verdade. Ele está confirmando a história. Porque o começo da crônica é falando da Batalha de Aujuberrot, que os franceses perderam, mesmo sendo superiores e muito, né, em número de soldados e morteiros e canhões e flechas, né? E mesmo assim ele perdeu e soube antes. Então ele sabia era tudo, não podia levar nada do castelo, porque ele tinha um sistema de câmera integrado. Que era o espírito. Que era o espírito fofoqueiro. Correspondência. Carta do Dr. Morrery sobre diversas curas obtidas pela medicação da senhorita Désirée Godu. Plessis D, perto de Lodé, Côte du Nord, 25 de abril de 1860. Senhor Allan Kardec, venho hoje me desobrigar da promessa feita de vos assinalar os casos de cura que obtive com o concurso da senhorita Godu. Como havereis de compreender, não enumerarei todos, pois seria muito longo. Limito-me a fazer uma escolha, não em virtude da gravidade, mas da variedade das moléstias. Não quis repetir os mesmos casos, nem mencionar curas de pouca importância.
Só para lembrar que essa não é a primeira carta do Dr. Morreri, que é um médico renomado e que se propôs a investigar essa nova cura que a senhorita Goju foi até enviada para ele pelos espíritos. Então, essa já é, acho que a terceira ou quarta correspondência dele relatando, conforme Kardec disse, com humildade, sem se sentir menos. Na Revista Espírita de fevereiro de 1860, que está no nosso canal, ele conta médios especiais e fala da senhorita Godu. E em abril de 1860 chega a primeira carta já relatando várias curas e como a senhorita chegou até o Dr. Morreri. E agora, como ele prometeu mandar novos casos, que ele estava compilando, anotando tudo, ele mandou de novo agora essa próxima correspondência. Vede, Senhor, que a senhorita Godu não perdeu tempo desde que se encontra em Plessis-Boudet. Já visitamos mais de 200 doentes e tivemos a satisfação de curar quase todos os que tiveram a paciência de seguir as prescrições. Não vos falo dos nossos cancerosos, eles estão bem encaminhados, mas esperarei resultados positivos antes de me pronunciar. Temos ainda grande número de doentes em tratamento. Escolhemos de preferência os que são considerados incuráveis. Dentro de pouco tempo, espero ter novos casos de cura a vos indicar. São principalmente as afecções reumatismais, as paralisias, as ciáticas, as úlceras, os distúrbios ósseos e as chagas de qualquer natureza que o sistema de tratamento parece dar melhores resultados. A gente percebe também o espírito científico do Dr. Morreri, tendo calma e cautela na hora de passar os casos para Kardec aqui e publicar na carta, né? E ver a diligência dessa moça, que ela é uma adolescente ainda praticamente, e olha, mais de 200 casos. Gente, não tem comprimido nessa época, não tem pomada, tudo ela que faz manualmente, as poções, as infusões, por isso que eu disse, os que têm paciência de seguir as prescrições. Então, atender mais de 200 é do nascer do sol ao pôr do sol trabalhando. Como ele disse na carta de fevereiro, ela começa às 6 da manhã e só terminava às 6 da tarde. 12 horas de trabalho. Posso assegurar-vos, Senhor, que aprendi muitas coisas úteis que antes do meu contato essa senhorita ignorava. Eu acho que aqui tem um erro, porque ele fala assim, aprendi muitas coisas úteis que antes do meu contato com essa senhorita ignorava. Eu acho que porque também. ele fala muito das coisas que ela faz e que ele não imaginava e que dão resultado. E que não tinha na época. Então eu acho que aqui tem um erro de digitação, que é antes do meu contato com essa senhorita, ignorava. Porque ele começa até a dizer, aprendi muitas coisas úteis. Tá. Posso assegurar... A vírgula, então, né? Não, faltou o com. O com e a Antes do meu vírgula. contato Com essa senhorita, ignorava. Tudo bem. Posso assegurar-vos, Senhor, que aprendi muitas coisas úteis que antes do meu contato com essa senhorita ignorava. Cada dia ela me ensina algo de novo, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, ignoro como pode fixá-lo. Todavia, ela não se engana. Com a ciência ordinária, não se pode explicar uma tal penetração, mas vós, Senhor, a compreendeis facilmente. Termino declarando que certifico como verdadeiras e sinceras todas as observações que se seguem, com a minha assinatura. Aceitai, etc. Morreri, doutor em medicina. Então, o prognóstico é quando você diz o que vai resultar do tratamento.
E isso é uma coisa que ele diz assim, que ele ignora como ela fixava, mas ela não se enganava. É claro, porque ela tem assistência, ela tem um guia espiritual que diz o que é para ela fazer e já dá o prognóstico. Olha, tanto tempo assim vai sarar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, com as prescrições que ela dá. Mas é interessante como ele relata, né? Assim, eu não sei como é. Como a ciência não tem como falar isso, mas vós entendeis melhor que isso. Então ele já entende que algo acontece que não está nas vistas até onde ele aprendeu. Isso. Primeira observação número 5, 23 de fevereiro de 1860. François Langley, trabalhador jornaleiro. Diagnóstico: febre terçã há 6 meses. É febre da malária, que repete de tempos em tempos. Ela chama terçã porque a mesma hora ela volta essa febre. A febre tinha resistido ao sulfato de quinina, por mim administrado várias vezes ao doente. Foi curado em 5 dias de tratamento com simples infusões de plantas diversas e o doente passa melhor do que nunca. Poderia citar 10 curas semelhantes. A quinina foi o tratamento que era usado contra a malária e ele não era mesmo eficaz, era só em alguns casos. Da malária falcípora ele não tinha quase eficácia nenhuma. E olha, ela sabe lá que plantas ela usou, né? Em 5 dias de tratamento. Mais o magnetismo dela. Com certeza. Aqui a gente vê que ele está só publicando algumas observações que o Morreri mandou. Por exemplo, a observação número 5. Aí agora a observação número 9. Não, o Morreri que já mandou só algumas. Porque ele disse, não vou mandar todas porque foram mais de 200. Vou mandar diversificado para não ser chato e repetitivo. Segunda, observação número 9, 24 de fevereiro de 1860. Senhora R. de Ludeá, 32 anos, diagnóstico: inflamação e entumecimento crônico das amígdalas, cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez e já dura 2 anos. Prognóstico: caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. Hoje a doente está curada. Prossegue o tratamento apenas para evitar uma recaída. Senhorita Godju não está mais atendendo. Olha, as amígdalas, né? As amígdalas entumecidas, que ela já não conseguia comer. Dor de cefalgia, dor de cabeça, na cabeça toda. Cefalgia violenta. Dor na coluna vertebral. Abatimento geral. Ausência de apetite. Ainda estava ficando surda. Por 2 anos. Por 2 anos. É 2 anos sentindo isso. Prognóstico, ele diz, caso grave e difícil. Ou seja, qual é a previsão desse caso? Terceira, observação número 13, 25 de fevereiro de 1860. Pierre Gobichard, do vilarejo de Ventulamot, 23 anos. Diagnóstico: inflamação subapanoverótica do dorso e da palma da mão. Prognóstico: caso grave, mas não incurável. A cura foi obtida em menos de 15 dias. Temos 4 ou 5 casos semelhantes. Ele pega um por dia, dia 23, dia 24, 25. É a camada embaixo, olha, a mão já é uma coisa fina. Essa camada embaixo das mãos, imagine o tamanho que não ficou essa mão desse homem, né? Ela inflama. Inflamada, o dorso e a palma da mão. Ele não conseguia fechar, não conseguia trabalhar. 23 anos. Quarta, observação número 18, 26 de fevereiro de 1860. François R. de Ludeá, 27 anos. Diagnóstico: tumor branco
cicatrizado no joelho esquerdo, abscesso fistuloso na parte posterior da coxa, acima da articulação. O mal existe desde os 10 anos. Prognóstico: caso muito grave e incurável. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungüentos preparados pela senhorita Godi e tomou infusões de plantas diversas. Hoje se pode considerá-lo curado. Até hoje, as doenças de joelho são casos difíceis de se tratar. Precisa ter um especialista muito bem, vamos dizer assim, treinado para fazer isso. E esse rapaz, desde os 10 anos, já está com 27, um tumor no joelho, um abscesso, ou seja, um abscesso é um outro tumor, fistuloso é que tem uma comunicação anormal posterior, ou seja, que drenava na parte posterior da coxa atrás. Ele não devia andar, e que esse mal existia desde os 10 anos e ela curou, com plantas diversas. Aí, acho que alguém queria ir na senhorita Godi. E é interessante notar que ela é assim bem poderosa e ela já fazia essas curas lá no vilarejo, mas por ordem dos guias dela, ela foi trabalhar com o Dr. Morreri. Então a gente vê aqui a assistência da espiritualidade também demonstrando os efeitos, dos espíritos na medicina também. E para ficar registrado, que o Morreri registrou, Ele registrou e ele fala, nem que os colegas dele que zombavam dele, mas ele disse que ele não ligava, que o importante era tratar os doentes e registrar isso. Ele registrou. Muitos amigos dele, ele fala na outra carta, zombaram dele porque ele recebeu essa moça que não tinha instrução, que não tinha nada e fazia isso. Mas ele disse que cuidar dos pacientes e ver essa cura não interessava. Se ela fazia, ela merecia ser registrada. Quinta observação: cenas dos próximos capítulos. E assim, na próxima semana, vamos continuar mais casos da senhorita Goju, relatados pelo Dr. Morreri. Agradecemos a Jesus a oportunidade e aos amigos espirituais pela inspiração e por toda a assistência. Até nosso próximo estudo, se Deus assim permite. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.